Seja muito bem-vinda ao meu canal. Chegamos aí a 7.000 artesãs aqui. A nossa meta é chegar a 20.000 artesãs até o final desse ano. Ou seja, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar colocando como é que é a vida aqui da artesã, mãe, empreendedora, crocheteira. Vou estar colocando tutoriais toda semana, tutoriais maravilhosos como esse aqui que a gente vai produzir hoje juntas, que é a Clutch Lua. Olha só que clutch maravilhosa, essa peça aqui é super rápida, é fácil de fazer. Eu fiz esse modelinho aqui com um fio de 4 milímetros da Vanessa Maio, mas fiz algo diferente. Utilizei uma agulha bem mais fina do que normalmente eu uso. Utilizei a agulha de 3 milímetros, mas você pode utilizar a agulha de 4 milímetros se você quiser uma clutch um pouquinho maior, que também dá muito certo e fica realmente com o tamanho da clutch. Essa aqui parece até uma carteirinha, né? Mas é uma questão de gosto e de como você quer deixar a sua clutch. Então bora lá pro tutorial e quando você finalizar, não esquece de enviar uma foto pra mim, porque eu vou amar a sua produção da Clutch Lua. Lista de materiais: fio de poliéster 4 milímetros da Vanessa Maio, tesoura, isqueiro, botões imantados, agulha de costura, um fio da cor do fio para costurar os botões imantados, agulha de crochê 4 milímetros se você preferir, ou 3 milímetros que foi o que eu usei, ou até 3,5, você que sabe. Vai depender da tensão do seu ponto. E todos os materiais estão aqui embaixo na descrição. Você pode comprar todos os materiais abaixo, ok? Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Para nós começarmos a nossa clutch, vamos usar aqui a agulha de 3 milímetros. Eu prefiro uma agulha de 3,5, mas como eu não achei, eu peguei essa de 3 milímetros mesmo. E agora nós vamos fazer o anel mágico. Enrola o fio, faz um X nessa parte da mão, vira a palma. E agora a gente vai pegar a agulha, passar por debaixo do primeiro fio e puxar o segundo fio por baixo mesmo. Vai fazer um elo. E esse elo vai ser fechado pelo fio que vem do novelo, fazendo nossa primeira laçada, que é a laçada inicial. A gente vai precisar fazer 5 pontos meio alto dentro desse anel mágico. Enlaçou o fio, entra no anel, puxa o fio que vem do novelo e tira essas 3 alcinhas da agulha, puxando o fio do novelo. Esse é o meio ponto alto. E vai repetir esse processo mais 5 vezes. Fizemos nossos 5 pontos meio alto e agora a gente vai puxar esse fiozinho que vem do anel, que ficou sobrando, para podermos fechar o anel mágico. Mas a gente não vai fechar todo, não. A gente vai deixar um espacinho, porque depois a gente vai fazer um pontinho baixo ali. Faz uma correntinha, vira o trabalho, faz outra correntinha. E agora a gente vai fazer 2 pontos meio alto para cada ponto de base. Então, a gente vai entrar nesse primeiro aqui, vai fazer um ponto meio alto e no mesmo lugar, no mesmo ponto, a gente vai fazer outro meio ponto alto. Vamos repetir esse padrão em todos os pontos de base. Ou seja, se a gente tinha 5 pontos meio alto, agora, depois de completar essa segunda carreira, nós teremos 10 pontos no total. Temos aqui nossos 10 pontos meio alto, agora a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho, a gente vai pular essa correntinha e no primeiro ponto de base, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? E no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento de ponto baixo, ou seja, 2 pontos baixos. Fizemos nosso primeiro agora, e no mesmo ponto a gente vai fazer nosso segundo. E a gente vai intercalar um ponto baixo agora, e no próximo 2. 1, 2, 1, 2, até finalizar a carreira. Totalizando no final 15 pontos baixos para essa carreira aí, conta sempre para poder verificar e não fazer errado. Agora a gente faz uma correntinha, vira o trabalho, faz outra correntinha e agora a gente vai pular essas 2 correntinhas, vai enlaçar o fio na agulha, vai entrar no primeiro ponto e fazer um meio ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto meio alto também. E no próximo ponto, você faz um aumento de meio ponto alto, ou seja, 2 pontos meio alto no mesmo lugar, tá?
E a sequência desta carreira vai ser justamente um ponto meio alto sozinho, outro ponto meio alto sozinho, e aí depois um aumento. 2, 2, 2, até finalizar a carreira, totalizando 20 pontos. Chegamos aqui no final, vai fazer uma correntinha, vira o trabalho, faz outra correntinha novamente, e agora a gente vai fazer nosso ponto puff. Enlaça o fio na agulha, pula essas duas correntinhas e também pula o primeiro ponto, entra com a agulha no segundo ponto de base, ó, aí onde eu tô colocando, puxa o fio, deixa aí o fio enlaçado na agulha, enrola o fio de novo, entra no mesmo ponto e puxa o fio de novo, enrola, puxa o fio, faz isso 3 vezes e agora já pode retirar todas essas alcinhas da agulha. Agora faz 2 correntinhas, uma fecha e a outra é a correntinha de separação, porque a gente vai pular um ponto, enlaça o fio e no próximo ponto a gente entra e faz outro ponto puff. E a gente vai repetir essa sequência até terminar a carreira, que é o ponto puff, 2 correntinhas, pula o ponto e aí ponto puff de novo. E aí repete até o final. Se é a primeira vez que você tá fazendo o ponto puff, talvez ele fique um pouco feio de primeira. Você desfaz e refaz de novo a carreira, porque vai fazer uma grande diferença isso, tá? Agora, se não é a primeira vez, rapidinho você termina essa carreira. Serão 9 puffzinhos desse. Agora, no final, a gente vai fazer aqui 2 correntinhas e no último ponto aí de entrada, a gente vai fazer um meio ponto alto, tá? No último ponto não faz um puff, faz um meio ponto alto. Agora a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho. Virou o trabalho, fez mais uma correntinha e aí agora a gente vai fazer um meio ponto alto dentro desse espação que tá aí. Vai fazer 2 meio ponto alto aí dentro. Enlaçou o fio, entrou, puxou, fez o primeiro ponto meio alto e vai fazer o segundo aí dentro. Aí no próximo ponto vai ser esse ponto que tá atrás do puffzinho. Ele fica meio escondido, ó, tá vendo? Nesse espacinho que tem. Aí faz um meio ponto alto aí também. E vai repetir esse padrão até o final. 2 pontos meio alto aí nesse espação, mais um ponto meio alto nesse pontinho que fica atrás do puff apertadinho. Aqui é onde eu vou fazer agora. Pronto, repete esse padrão até o final. Tá gostando de produzir a sua clutch lua? Não esquece de me mandar uma foto de como ela tá ficando e do resultado lá pelo Instagram, @marianaenacles. Olha só, me segue lá, também se inscreve aqui e deixa seu like, já que você já está na metade do tutorial. Eu voltei aqui nesse final de carreira para mostrar para você que aqui também tem 2 pontos meio alto dentro desse buraquinho bem apertadinho aqui, tá? A gente vai fazer 2 pontos meio alto e na correntinha ainda vai fazer outro ponto meio alto. Ó, um ponto meio alto agora, outro ponto meio alto dentro desse espação que não tá tão grande assim, tá? Mas aí você empurra pro lado bastante e na correntinha, ó, pega uma alcinha aí, ó, de 2, puxa e faz um ponto meio alto também, tá bom? Para poder ficar certinho, finalizada a carreira. Agora a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho e vai fazer outra correntinha. E vamos fazer a sequência do ponto puff de novo. Enlaça o fio, pula as 2 correntinhas, pula o primeiro ponto de base, entra no segundo e faz aí o ponto puff. Enlaçou, puxou o fio aí 3 vezes, terceira vez agora, e aí podemos tirar todas essas alças da agulha, formando o ponto puff, tá bom? Faz 2 correntinhas, uma para fechar e a outra é a correntinha de separação. Enlaça o fio, pula o próximo ponto de base e repete o ponto puff. Vai fazer essa sequência aí até o final da carreira, até a gente chegar naquele meio ponto alto no finalzinho, tá? Chegamos aqui no finalzinho, já fiz o meio ponto alto, agora a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho e vamos fazer outra correntinha. A gente vai repetir aquela sequência de 2 pontos meio alto dentro desse espação,
Primeiro ponto meio alto, segundo ponto meio alto. E no próximo ponto, que ele fica imprensadinho ali atrás do puff, fazer outro meio ponto alto. É a mesma sequência que a gente fez na carreira anterior do ponto puff e a gente vai fazer isso até o final. Finalizada essa carreira, terminamos a parte do arco. Agora a gente vai fazer uma correntinha e vamos fazer pontos baixos seguindo de forma reta até o final. A gente vai pegando nesses pontos, que são pontos assim, abstratos. A gente vai vendo a distância entre um ponto e outro para colocar, ó. Você pode fazer igual a que eu tô fazendo, porque eu tô mostrando bem de pertinho aonde que eu tô pegando a alça, tá? Cheguei aqui, agora a gente vai fazer um ponto baixo nesse finalzinho também, tá? Eu fiquei aí, ao todo, com 29 pontos baixos. Às vezes o seu pode ter mais ou menos, vai depender da agulha que você tá usando, da tensão do seu ponto, tá? Aí agora a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho e vamos fazer pontos baixos até o final. E aí vai seguir fazendo essa sequência. Ponto baixo na carreira inteira, uma correntinha de subida e ponto baixo no verso. E vai fazendo até a gente conseguir alcançar os centímetros suficientes para fazer a clutch ou a carteira. Eu medi aqui para você o resultado de como que eu deixei. Daqui, da última carreira até a primeira aqui, ó, deu 24 centímetros. Totalizando tudo, deu 35, 10,5. Fechar a nossa clutch, que pelo tamanho dela ficou quase como uma carteira, né? Mas ela pode ser uma clutch se você usar uma agulha maior. Eu usei a 3, você pode usar a 3,5, pode usar a 4. Tanto é que essa aqui eu usei a 4 e ela ficou bem maior. Ó, tá vendo? De largura, né? Mas eu quis essa mais compacta mesmo. Vamos fechar a lateral agora. Aqui esse rabicho a gente vai ter que arrematar. Mas agora a gente faz assim, ó. Vamos tirar bastante fio pra cá, porque a gente vai arrematar costurando num vai e vem aqui, ó, na lateral. Tá ok? Então vamos tirar aqui o fio, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 voltas já dá. Prontinho, ó. Com esse fio aqui, a gente vai costurar a lateral. Nossa, eu deixei até muito. E eu tirei um monte de fio desnecessário. Enfim, vai sobrar pra eu costurar o outro lado, eu acho. Vamos lá, a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Vamos até lá. Cuidado pro fio não ir no fogo, né? E vamos fazer esse zigue-zague aqui. A gente vai deixar quase um dedinho aqui assim, ó, de espaço, que é uma carreira. E a gente entra aqui do lado, ó. No primeiro ponto depois desse espaço. Aqui, ó. E aqui.
E essa é a nossa primeira lateral fechadinha. Agora a gente só precisa levar o fio para dentro da nossa clutch para arrematar ele lá na parte de dentro, para ficar escondidinho. Insere a agulha de tapeceiro aí para dentro, né, na direção de dentro. Pega com a mão a agulha e puxa, que aí a gente vai conseguir trazer o fio para a parte de dentro do bolso. Tá vendo? Olha ele lá. Aí a gente puxa. Eu vou cortar o fio. Sim, eu vou deixar a agulha aqui, porque eu quero usar esse fio ainda, tá vendo? Lembrando que o fio estava saindo por aqui, né? Tá vendo? Só que desse lado. Então, a gente vai ter que fazer o fio sair por aqui de novo. Vamos pegar aqui o fio e colocar ele aqui, ó. Pra ele vir daqui e sair aqui. Eu vou entrar com ele aqui, porque eu quero que ele saia por aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. E vou trazer o fio pra mim. Com a ponta, né? Parte da ponta pra dentro. Ó. E a gente vai botar esse fio por aqui, ó. Por dentro, pra que ele saia por aqui. E a gente faça a costura igual a gente fez do outro lado. Terminamos de arrematar aqui, ó. Eu fiz uma volta, eu vim com ele até aqui, desci e subi pra ele justamente poder aguentar o tranco, entendeu? A gente puxando e ele não vai soltar. E ele fica aqui como se fosse esse outro fio desse lado. E a gente vai fazer essa costura aqui na lateral, ó. Pegando a agulha de tapeceiro, indo do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro lado, até chegar aqui e fazer exatamente o que a gente fez desse lado aqui. Aí aqui a gente pode virar. Esse é o outro lado, né? Ó, a gente arremata aqui mesmo. Olha só, facinho, né? Arrematar esse fio aqui também, né? Aqui a gente tem a possibilidade de colocar um botão imantado aqui ou dois aqui. Eu peguei aqui uma linha creme e uma agulha e eu vou costurar o botão agora. A linha dentro da agulha. Corta aqui, ó. Vai ficar com esse fio duplo na agulha, tá vendo? E agora a gente faz um nó aqui na ponta desse fio. Ó, fiz o nozinho, costurar. Vou costurar esse aqui primeiro. Opa, caiu.
E é esse movimento várias vezes nos 4 buraquinhos. Agora eu venho e volto aqui nesse primeiro, ó, com a agulha. E vou dar um nó nele aqui, ó. Nó duplo. Pronto. Aí agora a gente pode vir aqui, cortar o fio aqui, ó. E esse daqui também. Aí a gente tem que costurar o de cima também. Aí agora a gente vai pegar o botão imantado de cima, vai colocar no que já tá preso e vai medir e apertar aonde ele vai ficar, tá vendo? Aí o que a gente pode fazer para salvar o lugar é colocar alfinetes exatamente no local em que a gente marcou, que faz a pressãozinha no botão que já tá costurado. Agora é só fazer o processo de costura em todos os botões restantes. Gostou de produzir a Clutch Lua? Comenta aqui embaixo, amei essa peça. Ou Mari, fiquei com dúvida no ponto tal. Comenta aqui embaixo que eu vou responder você se você tiver alguma dúvida ou se você simplesmente se apaixonou por esse modelo. Me manda a foto desse resultado que eu tô doidinha pra ver. Olha só que coisa mais linda! E você ainda pode acrescentar uma etiqueta, uma alça. Ela vai ficar super maravilhosa e foi rápida de fazer, não foi? Nossa! Se inscreve aqui no canal para você receber os próximos tutoriais e também acompanhar o vlog dessa professora maluquinha aqui, sua, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.